Vocês vão ter que se acostumar com essas coisas estranhas em sala de aula, porque nós estamos gravando aqui, e eu fui instruída a fazer esse barulho estranho logo no início, tá? Também serve para acordar, né? Todo mundo acordar, todo mundo tomou um café, não foi? Então estamos aí, estamos in business, como dizem em inglês. Então, essa primeira aula real, né, de conteúdo mesmo, pessoal, eu vou estar falando sobre seleção natural e seleção de grupo, e eu vou aproveitar nesse contexto para também já mencionar essa questão do uso de hipótese, né, como que nós usamos as hipóteses, como que elas são elaboradas, para já tecer esse assunto junto com o conteúdo mais temático, tá? Bom, uma primeira coisa, quando a gente fala nessa questão da proposta de pesquisa que vocês vão ter que desenvolver, eu tenho certeza que muitos de vocês deram uma pequena congelada. Oh, meu Deus, no que é que eu vou? Né, eu já começou a pensar, não, o que é que eu vou elaborar? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega a uma pergunta, a uma hipótese, para poder, então, elaborar uma proposta de pesquisa? Bom, como que se começa, então, um projeto nessa área de comportamento? Obviamente, um projeto como esse tem que se basear sobre a observação de algum fenômeno natural que envolva comportamento. Então, acho que o primeiro quesito que existe nesse negócio é a observação de algo interessante. Vocês não vão observar nada interessante dentro dos telefones de vocês, ou mesmo aqui dentro da sala de aula, né? Vocês vão observar alguma coisa interessante na medida em que vocês saírem e olharem em volta, olharem os fenômenos naturais que ocorrem e prestarem atenção mais do que qualquer coisa, tá? Então, uma vez feito isso, uma observação, a gente pode pegar um exemplo qualquer. Eu vou usar um exemplo aqui que o Alcock tem no livro dele, que é acerca de uma vespa chamada Ammophila novia, mas podia ser sobre qualquer outro animal que você observe por algum tempo e aí veja que tem alguma coisa assim estranha acontecendo, alguma coisa interessante, alguma coisa que você não saiba explicar. Então, essa vespa aí, o exemplo que eu estou dando, é porque é um exemplo clássico que realmente aconteceu e que eventualmente levou a toda uma linha de pesquisa sobre essa vespa e sobre esse tipo de comportamento. Então, digamos que você estivesse realmente caminhando, sei lá, na fazenda Água Limpa, ao longo da estrada, você avistasse uma vespa, você já tem algum conhecimento taxonômico básico, sabe identificar que aquilo ali é uma vespa. Ela está voando, depois você percebe que de repente ela pousa em cima de uma larva que estava caminhando no chão. Pousa, você olha e fala, que engraçado. Aí você percebe que a larva que antes estava caminhando parou de caminhar, ficou imóvel. Aí você achou aquilo interessante e ficou observando. Bom, essa vespa, então, você fica olhando ali, tranquilo, né? Ela pega essa larva e você percebe que ela está arrastando essa larva. Com muito custo, ela vai arrastando a larva. Aí você vê que ela leva a larva para um localzinho um pouco mais alto. Aí você, claro, tira a sua caderneta de campo, né? Que você sempre anda com ela, né? E começa a fazer as suas observações de campo. Então, você percebe que ela carrega ou arrasta essa larva para um local um pouco mais elevado e você percebe também que é um local sombreado. Continuando, então, na observação, você segue a vespa, ela voa alguns metros de distância e aí você percebe que ela começa realmente a cavar. Ela vai, futrica, tira terra, futrica e você fala, ah, que legal, não sabia nem que vespa cavava, né? Pois é, então você observa isso acontecendo. Eventualmente a vespa para de cavar, isso aqui obviamente você descobre depois, né? Que você também vai cavar, depois que a vespa for embora, você vai cavar. Você descobre que na realidade, essa vespa cavou um túnel muito longo, com uma pequena câmara no final. Mas a vespa, nesse ponto então, ela volta lá no local onde ela tinha deixado aquela larva, ela arrasta a larva até a boca do túnel, que é um feito considerável para uma vespa. E continuando as observações, você então vai ver o que ela faz. Ela pega a larva e joga a larva lá para dentro. Aí ela some lá para dentro. Depois ela sai, você percebe que ela sai do túnel, aí você vê que ela pega a terra que estava em volta e ela fecha a boca daquele túnel e vai embora. Tá? Então, isso tudo você fez uma observação que durou cerca de 1 hora no campo. Aí, como bom observador, e se você também fosse uma criança de cerca de 8 anos de idade, você ia pegar um pauzinho, que eu tenho certeza que eu já tive, né, crianças de 8 anos na minha casa, eu sei como é que é, vai cavar para ver o que tem lá dentro. Você vai cavar, vai ver o túnel, etc. Você vai encontrar a larva lá dentro, inteirinha,
normalzinha, só que imóvel. Em cima dela, você olhando com cuidado, você vai ver um ovinho depositado, um ovinho translúcido, tá? Pronto, fechou a caderneta de campo, que interessante. Digamos que você não soubesse mais nada, então, sobre esse fenômeno que você acabou de observar. Isso aqui é o início do seu projeto de pesquisa, tá? Você acabou de observar um fenômeno natural. Você vai fazer perguntas, certo? Como qualquer criança curiosa, como um biólogo curioso, você vai fazer perguntas. Que tipo de perguntas você vai poder fazer? O que te ocorre após ver tudo isso? O que você quer saber? Como e por quê? Já definiram as duas categorias de perguntas. São essas. Duas categorias. Perguntas que começam com como e perguntas que começam com porquê. Quais são algumas dessas perguntas que vocês provavelmente já sabem até a resposta, porque esse não é um fenômeno biológico desconhecido, né? Mas que tipo de pergunta, se você nunca tivesse visto isso, que perguntas você faria? Como ela acha a larva? Como ela encontra a larva? É isso? Como ela encontra a larva? Por que ela cava um túnel? Podem parecer perguntas muito simples, mas não são, como vocês vão ver. O que mais? Como ela cava o túnel? Como ela consegue fazer isso, né? A gente só pensava que vespa voasse, agora ela cava também. Como que ela executa isso daí? Que mais? Por que ela bota a larva dentro do túnel? Que mais? Por que ela deposita o ovo em cima da larva? E assim vai. A gente pode pegar esse comportamento, toda essa sequência de comportamento que a gente viu, e a gente pode esmiuçar isso daí em uma série de perguntas, e essas perguntas realmente tendem a se dividir em duas categorias. Perguntas que começam com como e perguntas que começam com porquê, né? Então, geralmente, as perguntas que começam com como são perguntas que são respondidas acerca de mecanismos que a gente chama de mecanismos imediatos. Então, são mecanismos, assim, fisiológicos, mecanismos neurais, com explicações morfológicas, tá, de como que o organismo executa os movimentos ligados àquele comportamento. Geralmente, então, tem uma base genética ou neural, alguma coisa assim. E as outras perguntas que a gente geralmente inicia com porquê, elas têm um embasamento diferente. São mecanismos evolutivos. Então, na verdade, essas duas categorias também dividem pesquisadores, né? Vocês vão encontrar os pesquisadores que trabalham com como nos laboratórios de genética, de fisiologia, tá? Neurológicos, etc. E esses aqui, geralmente, são biólogos que trabalham em departamentos de evolução, de ecologia, até de zoologia às vezes, mas nem tanto, acho que eu estou fora de lugar, mas tá bom. Então, eu particularmente sou mais associada a esse contexto aqui, evolutivo, tá? Bom, nesse caso, então, quando a gente tenta responder perguntas que têm a ver com porquê, nós estamos tentando entender por que a evolução naquela espécie produziu esses mecanismos imediatos. Então, se esses mecanismos imediatos existem, é porque eles evoluíram devido a alguma coisa. Qual foi a pressão seletiva e qual a necessidade que o organismo teria de ter esses mecanismos imediatos, tá? Então, vamos pensar numa pergunta que começa com porquê. Provavelmente tem algumas exceções aqui, né? Alguém não gosta de chocolate? Uma. Duas. Você tem uma filha também que não gosta de chocolate, mas é uma exceção. Geralmente, todo mundo gosta até demais de chocolate, né? Mas vocês já se perguntaram por que na hora que vocês veem aquele chocolate super gostoso ali, querem devorar o chocolate? Por que vocês gostam de chocolate? Hã? Você não está pensando nisso na hora que você come o chocolate. É verdade? Ah, porque é gostoso, é doce, né?
Isso é a resposta que vem logo. Vocês já são biólogos, vocês vão futricar por trás dessa resposta. Mas a resposta imediata é bom demais, né? Gostoso demais. Sorvete da Häagen-Dazs, de chocolate belga, né? A gente sabe. Eu não compro, não tenho em casa o tempo todo. Então, o mecanismo imediato, ou seja, as papilas gustativas que dão aquela mensagem de prazer para a gente, olha como é bom esse negócio aqui, é um mecanismo imediato que nós temos de reconhecimento de uma coisa que é boa. Mas aí a gente tem que voltar, dar um passo atrás e se perguntar exatamente, mas por que nós temos esse gosto por chocolate, essas papilas gustativas, né? Então você tem que dar um passinho para trás. Quando você faz essa pergunta aí você está respondendo a questão do mecanismo evolutivo. Por que evoluíram essas papilas gustativas? Qual é a necessidade que nós temos de gostar disso daí, não é? Que é, aliás, um grande problema mundial hoje em dia, essa questão. A gente gostar dessas coisas, né? Virou um problema no mundo, né? Porque hoje em dia a gente tem chocolate à vontade, a gente tem doce à vontade, a gente tem carboidrato à vontade, mas não tinha. Então, nós evoluímos numa época em que era necessário a gente reconhecer e gostar de certas coisas. Bom, mecanismo evolutivo, se a gente for buscar uma explicação de por que nós temos isso, então seria algo assim, chocolate, açúcar, carboidrato, todos têm uma fonte de calorias, né? São muitas calorias, carboidratos, uma questão de metabolismo dessas substâncias que ajudam no quê? Ajudam na sobrevivência, tá? Então, alguma hora lá atrás, no nosso passado evolutivo, quem encontrasse e reconhecesse uma substância, um carboidrato como esse, era uma fonte de calorias, uma fonte até de possível sobrevivência numa época em que isso era raro, né? Então, essa é a diferença quando a gente está classificando essas duas categorias, mecanismos imediatos e mecanismos evolutivos. Então, no caso da vespa, a gente pode fazer essa série de perguntas que vocês fizeram, perguntas que começam com como, as respostas têm a ver com o sistema nervoso, com os músculos, órgãos sensoriais. E essas perguntas, então, que começam com porquê, por que essa vespa possui, né, esses mecanismos que foram geneticamente determinados. E aí a gente vai ter outro tipo de resposta. Porque ela fez isso. Então, obviamente, ela pega essa lagarta, ela precisa dessa lagarta para colocar o seu ovo, o ovo vai eclodir, os filhotes dessa vespa, então, ou o filhote vai consumir essa larva e está garantido, então, a sobrevivência dos genes dessa vespa que soube fazer tudo isso, né? Então, quando a gente fala desses aspectos todos comportamentais, a gente fala das funções desses comportamentos. Assim, a função imediata pode ser, eu vou adquirir um chocolate. Mas a gente também tem que pensar que essa aquisição do chocolate, no caso da vespa, aquisição da larva, tem um contexto ambiental e uma resposta evolutiva a longo prazo. Por que aquilo vai ajudar na sobrevivência dos genes desse indivíduo? Pessoal, lembra vocês, qualquer coisa também, se vocês quiserem que eu fale mais devagar, que eu tenho uma mania de falar muito rápido, vou atropelando, podem falar. Fale. Eu nem toquei nesse assunto, eu ainda não, por isso que essas filmagens estão sendo feitas. Se der certo, quem sabe eu posso até disponibilizar a aula, mas os slides eu não faço, porque, na verdade, eu tenho problema de copyright de muitas coisas que eu coloco aqui, imagens, etc. Mas o conteúdo dessas aulas, como eu falei para vocês, eles existem no Alcock, tá? Mas eu vou ver se eu faço alguma coisa com relação a isso. Bom, então, quando a gente fala do comportamento da vespa, agora como é que a gente faz essa tradução que vai da observação que a gente fez da vespa ou qualquer outro fenômeno, né? Como é que a gente chega disso à elaboração de hipóteses? Que é o que vocês vão ter que fazer na proposta. Então, as hipóteses que a gente tem sobre a vespa, digamos que você tem a pergunta qualquer que tenha sido aqui, né?
E essa pergunta começa com porquê. E alguém fez exatamente, eu acho que alguém fez essa pergunta, por que ela leva ou não? Se não fez, estou fazendo agora. Né? Por que a vespa guarda a lagarta que está paralisada, não se não mexeu, não se debateu, num local sombreado e elevado? Tá? Se você fez essa pergunta, você anotou lá no seu caderninho de campo, logo em seguida a essa pergunta, você tinha que deixar um espaço para você pensar sobre isso e anotar as possíveis respostas. O que vocês acham aqui? Por que a vespa guardou essa larva num local elevado, sombreado? Por que vocês acham? Hã? Tá, então, duas coisas separadas. Vamos falar elas separadamente. A gente vai responder de uma forma completa. A vespa guardou a larva num local sombreado para prevenir a desidratação. Não é isso, Edvaldo, que você falou? Tá? Essa é uma resposta possível. Todo mundo topa essa resposta? Isso é uma hipótese. Chama-se hipótese. A resposta a uma pergunta se chama hipótese. Tá? Então, e tem que ser nessa forma, de uma declaração, uma sentença, não é uma pergunta, é a resposta a uma pergunta. Então, você já tem uma hipótese para estudar aqui a vespa. E assim por diante, vocês poderiam ter outras dessa mesma forma. Outra aqui. Por que a vespa espalha a terra que ela cavou por cima do túnel, por cima da entrada do túnel? Por quê? Hã? Fala mais alto aí, Edvaldo. Que tem que falar alto. Eu sou semi-surdo e tenho esses ventiladores malditos aqui fazendo muito barulho. E você tem que parar com a vergonha. Certo? Então, se essa vespa... Você falou que é para quê? Esconder de quê? Tá. Então, nós temos duas ou até mais hipóteses o quê? Hipóteses alternativas, tá? Então, a resposta a essa pergunta aqui, você pode, na verdade, ter duas respostas, três, quantas você quiser. São hipóteses alternativas. Você pode falar aqui, a vespa tapou a entrada do túnel com terra para manter a temperatura estável dentro do túnel, para que a lagarta não desidratasse, correto? Então, essa maneira de falar e colocar a resposta é uma hipótese de trabalho. Então, é isso que vocês têm que elaborar para a proposta de vocês, esse tipo de coisa, ok? Então, eu vou tratar de hipóteses ao longo da disciplina de outras formas, né, exemplificando com estudos, etc. Mas aqui só uma introdução breve, então, sobre essa questão de como é que é a elaboração de hipóteses, como é que vocês poderiam produzir essas hipóteses. Então, vamos falar, então, sobre seleção natural, tá? Que é o conceito básico que eu queria conversar com vocês, detalhar hoje na aula. Comportamento, né? Você pode olhar os diversos aspectos de comportamento. Tem gente que trabalha com a genética do comportamento, a fisiologia comportamental, ecologia, aspectos evolutivos, tudo isso. Então, ou a pessoa pode tratar de todos eles usando um objeto de estudo qualquer. Mas, de qualquer maneira, são aspectos diferentes do comportamento. E se tem uma coisa que pode unificar tudo isso, são os fundamentos da seleção natural. Então, não importa em que aspecto diferente do comportamento você vai tratar, porque todos eles podem ser unificados e tratados usando o conceito de seleção natural. E quem mesmo, né, que propôs esse conceito? Oi? Também, mas ele foi depois. Ele pensou antes, mas falou tarde demais, ficou muito quieto. Mas quem foi? Quem foi que falou primeiro? Então vamos esclarecer aqui. Quem é que, para dizer a verdade, o Darwin já era antes, só que ele sentou em cima do livro dele, né, da origem das espécies, durante quase 20 anos, né? Talvez o Wallace tivesse pensado. Você sabe que o Darwin era muito bonzinho com o Wallace? Ele deu dinheiro para o Wallace muitas vezes. Bom, eu sou fã.
Não sei. Essa é polêmica, é polêmica. Eu sou fã incondicional do Darwin. Mas acho que o Wallace também merece crédito, né? Mas falando nele, então, nessa figura, A Origem das Espécies, quantos de vocês já leram A Origem das Espécies? Alguém faz assim, aí tira, eu li as primeiras 30 páginas. Então, pessoal, vocês não podem se formar sem ler esse livro. Vocês estão proibidos de se formar sem ler esse livro, tá? Se vocês têm um problema de insônia, por exemplo, vocês podem usar esse livro. É difícil mesmo de ler, mas é fundamental, tá? Então, assim, todo dia ler 5, 6 páginas, porque é uma abundância de detalhamento, uma coisa maravilhosa para uma pessoa mais de 100 anos atrás. O que ele abordou nesse livro é uma coisa fantástica, né? E assim, vocês vão ter um grande orgulho ao chegar no final de fazerem, né? É uma coisa boa. Mas foi Charles Darwin, então, que apresentou a proposta da seleção natural como o mecanismo maior que leva à evolução. E só resumindo, então, esse conceito da seleção natural, ele abordou isso de diversas formas, ele subsidiou com milhões de exemplos. Acho que parte do problema é que ele exemplifica tudo com milhões de exemplos. Mas você pode falar da seleção natural abordando, digamos que as pernas principais que sustentam o conceito. Então, a primeira perna, que todo mundo conhece, todo mundo, não é nada fenomenal, uma observação, né, de que existe variação biológica entre seres vivos. Então, quando eu olho aqui nessa turma, não tem ninguém parecido com o outro. Todo mundo tem cabelo assim, outro tem cabelo assado, um é mais alto, um é mais magro, um tem os dedos mais compridos. Por aí, assim, a variação é enorme. Então, isso foi uma observação que o Darwin coloca lá como uma das bases para o conceito da seleção natural, e ele aborda esse conceito de variação, exemplificando isso em todas as criaturas vivas que você possa imaginar. Plantas, animais, tudo quanto é organismo vivo. Então, isso aí não é novidade, todo mundo já sabia disso. A segunda perna que sustenta o conceito da seleção natural é que parte dessa variação, pelo menos, uma parte aí variável, mas parte dessa variação é hereditária. Na época que Darwin propôs e publicou o livro dele, ele não sabia qual era o mecanismo de herança, né, genético. Mas todo mundo também sabia que isso aqui existia, porque era só você olhar. Você olha o filho de fulano A com fulaninha B, e você procura imediatamente as semelhanças. É quase que intuitivo na gente. A gente olha uma criança, aí olha um cachorrinho, olha todos os filhotes, olha os pais, não é? A gente sabe que alguma coisa de similaridade existe entre os filhotes e seus pais, tá? Então, isso aqui que o Darwin também abordou e sistematizou, etc., isso aqui também não foi nada novidade, assim, para a época. Todo mundo já sabia dessa parte aí. Bom, uma outra coisa também que Darwin esclarece aqui, e isso ele também exemplifica de forma maciça, é que o potencial reprodutivo de espécies é absolutamente gigantesco. O que ele quer dizer com isso, né? Potencial reprodutivo em geral, espécies de todo tipo. Por exemplo, pega uma sequoia gigante que produz milhares de sementes a cada ano, né? Então tem um potencial reprodutivo enorme. Mas o que acontece com esses milhares de sementes? Ou um peixe qualquer que desova também centenas de ovos. Nós estaríamos cobertos com sequoias, ou né, os peixes estariam todos aí afogando os mares todos, se todo mundo atingisse o seu potencial reprodutivo. Mas a verdade é que isso não acontece, né? E não acontece porque, devido pelo menos a alguma coisa dessas diferenças herdadas, algumas particularidades dessas diferenças herdadas, alguns desses indivíduos sobrevivem melhor e conseguem também deixar mais descendentes. Então, a chave aqui não é só sobreviver melhor. Não basta sobreviver, porque o conceito de seleção natural não é baseado sobre, é o mais forte. Não é isso.
você obviamente tem que sobreviver o suficiente para deixar os seus descendentes, né? Então seria, sobrevivem melhor e deixam mais descendentes, mas tem que ser devida a essas características que são herdadas, tá? Então, isso aqui embasa toda a teoria de seleção natural e caracteriza também como que o processo evolutivo ocorre. O grande salto de Darwin foi isso aqui, não foi as outras observações, ele simplesmente juntou as outras pecinhas de conhecimento que já existia, aí pegou essa partezinha nova e vinculou essas diferenças que são transmitidas dos pais para suas proles e atribuiu a essas diferenças, então, o poder de alguns indivíduos deixarem mais descendentes. Bom, então, seleção natural, pessoal, só aqui, só para dar uma definição, né, mais concreta. Seleção natural simplesmente é o sucesso reprodutivo diferenciado entre indivíduos. É só isso a definição de seleção natural. Alguns indivíduos deixam mais descendentes do que outros. E geralmente devido a essas características, quaisquer que sejam, tá? Bom, essas características que vão permitir, então, que alguns indivíduos deixem mais filhotes do que outros, são aquelas características que, obviamente, vão estar presentes nesses filhotes, que eles também vão poder se reproduzir melhor e deixar mais descendentes, e, portanto, são essas as características que vão se espalhar pela população, ok? Então, vamos contrair ainda mais essa definição aqui. Agora, só para duas palavras, se vocês quiserem lembrar. O que é seleção natural? Reprodução diferenciada, né? Sinteticamente falando, então, agora de uma forma mais, assim, visual, né? O que é que isso acarreta? A seleção natural é o principal mecanismo que produz modificações em populações. Então, a seleção natural é o principal motor, digamos, da evolução, sendo que a evolução é simplesmente mudanças que ocorrem nas proporções gênicas, né, de alelos de uma população. Essa é a definição de evolução também que a gente precisa. Evolução, o que quer dizer a palavra evolução? Quando a gente fala, sei lá, os carros evoluíram, mudaram. Então, a evolução também, como conceito, não quer dizer grande coisa. Evolução, a palavra evolução quer dizer mudança, transformação. Já que nós estamos falando dentro da biologia, é mudança de quê? É mudança genética, a proporção gênica de uma população. E essa mudança é efetivada principalmente pela seleção natural. Não é o único mecanismo, mas é o principal, tá? Então, essas características que são selecionadas, elas se perpetuam ao longo do tempo nas diferentes populações, e essas características também são responsáveis, então, pela promoção do sucesso reprodutivo do indivíduo, porque ele vai ser mais bem sucedido, obviamente, tendo essas características, tá? Quando a gente fala dessa questão de sucesso reprodutivo individual, que eu vou tratar disso aqui em vários momentos durante a disciplina, eu vou falar do sucesso reprodutivo individual, que é isso que a gente trabalha biologicamente falando. Nós temos essa questão do sucesso reprodutivo do indivíduo, é importante a gente considerar, porque ele digamos que assim, se a seleção natural está atuando em cima daquelas características, e aquele indivíduo tem essas características, ele deveria, supõe-se, ter um sucesso reprodutivo maior do que outros, tá? Mas como que a gente realmente mede isso numa população ou no campo? Eu digo para vocês, é quase impossível, é muito difícil você medir realmente o sucesso reprodutivo individual, mas é possível. Então, o sucesso reprodutivo individual tem um nome que vocês vão ver em vários contextos aí da literatura, dos artigos que vocês lerem. Em inglês chama-se fitness, né, que é aptidão. Aptidão aí individual, outro nome também que se dá na literatura é valor adaptativo, tá? Eu acabo falando fitness mesmo porque todo mundo fala. Mas tem que tomar um certo cuidado para não falar fitness em outros contextos.
de aptidão basicamente física do indivíduo. Ele tem uma aptidão porque ele corre mais, porque ele é melhor atleta. Biologicamente falando, não. Não é isso que a gente quer dizer. Esse é o sucesso reprodutivo daquele indivíduo. Então, se a gente está falando desse indivíduo aí, a gente poderia, então, medir esse sucesso reprodutivo dele ao longo do tempo. No meu computador antes, o bichinho estava sem a cabecinha, só tinha um topozinho. Que bom que agora ele está inteiro. Então, a gente vai medir ao longo de uma vida de um indivíduo, a gente vai medir o número de descendentes que ele produz, que chegam à vida adulta, eventualmente, e também se reproduzem. Isso seria o melhor de todos os mundos para um biólogo de campo, chegar lá e conseguir medir tudo isso, tá? Mas nesse contexto, melhor trabalhar com mosca. Aí você pode realmente fazer esse tipo de coisa, né? Bom, então, filosofia central para a gente interpretar qualquer comportamento, aqui nós vamos lidar com vários tipos de comportamentos em contextos de forrajamento, de seleção sexual, de escolha de hábitat, uma série de coisas diferentes. Mas a filosofia central, então, é que o que a gente vê hoje, as características comportamentais que nós estamos vendo hoje, elas só existem porque essas características no passado ajudaram os ancestrais desses indivíduos a terem um maior sucesso reprodutivo. Não quer dizer que hoje em dia essas mesmas características ainda são propícias, digamos, para a reprodução. Podem não ser, né? Mas elas foram no passado. Voltando ao exemplo aqui do chocolate. Quando você tem chocolate custando tão baratinho no supermercado, você pode comprar 3 quilos de chocolate, não vai ajudar você mais essa característica. Mas lá no nosso passado evolutivo, foi uma característica ótima. Tem, são características que não foram selecionadas. E como eu falei, evolução também ocorre dessa forma. Então, nem todas as características que surgem são adaptativas, mas eu posso falar o seguinte: se elas fossem não adaptativas, elas teriam desaparecido de modo geral, ou elas vão desaparecer a muito curto prazo. Então, características que não têm um peso negativo ou positivo, elas podem variar com uma frequência populacional, né, que vai flutuar ao longo do tempo. Elas podem até eventualmente se tornar positivas e serem selecionadas, mas elas podem também eventualmente ter uma carga negativa dependendo do contexto ambiental, e aí a seleção natural vai atuar contra elas. E é importante acentuar isso que você falou, só no seguinte sentido: nem tudo que a gente vê é adaptativo, tá? Tem que lembrar também que nem tudo que a gente vê é adaptativo. Mas o que é de interesse para um biólogo que trabalha com evolução na verdade, o que é adaptativo, que a curiosidade da gente é essa, né? Mas é uma boa lembrança, tá? Bom, ou seja, essas características, então, ligadas ao comportamento, a gente pode concluir que esses comportamentos evoluíram. E é importante pensar nisso porque muita gente acha, mesmo biólogos, mesmo que o comportamento é uma coisa fora do contexto quase que biológico, né? Que é da esfera psicológica, como se a psicologia não tivesse nenhuma ligação com a biologia. Comportamento evolui, está sujeito a pressões seletivas, sim. Ou seja, o comportamento, quaisquer comportamentos que nós podemos considerar, eles evoluíram para propagar os genes do indivíduo que executa aqueles comportamentos. E, principalmente, comportamentos não evoluíram para a sobrevivência da espécie, tá? Então, hoje em dia mesmo, você pode abrir uma revista Veja, volta e meia eu me deparo lá com uma afirmação qualquer sobre como tal coisa, tal indivíduo, tal animal faz aquilo para ajudar a espécie dele. Aí eu tenho vontade de chorar, né? Porque não é assim, tá? A gente até vai falar um pouquinho sobre isso agora, eu não vou nem entrar em grandes detalhes, mas essa questão de sobrevivência do indivíduo fazer alguma coisa para o bem da sua espécie tem um nome. É altruísmo, e a gente vai falar sobre o altruísmo também como unidade, né, de uma da disciplina aqui. É altruísmo, e altruísmo aqui é complicado, porque nós vamos falar o contexto biológico de evolução do altruísmo, mas o conceito de indivíduos fazerem algo
para melhorar a espécie, para o bem da espécie, tem um nome como área de trabalho, como conceito geral, e é polêmico. Não é. Por que não é? Porque na hora... Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. O indivíduo que faz alguma coisa pode até ser uma coisa que vá resultar em algo que é bom para a espécie, mas isso é diferente dele executar alguma coisa, tem um custo para ele, para aumentar a sobrevivência de outros indivíduos da espécie dele. Entendeu? Porque eu vou falar muito sobre isso na evolução da cooperação, sobre o altruísmo, porque o altruísmo existe. Tanto o altruísmo você tem que esperar para ver. Teoria dos jogos, tudo isso aí está ligado à evolução da cooperação e do altruísmo. Mas isso eu vou pegar lá para depois da prova. Antes disso, nós temos um caminho a percorrer. Mas esse conceito geral sobre o indivíduo se sacrificar para o bem da espécie dele, tem um nome global, é uma área de trabalho, até teoria de seleção de grupo que chama. Então, é um conceito alternativo, praticamente, às vezes, hoje em dia, ele está mais mesclado, à teoria de seleção individual, que é a darwiniana, essa que eu acabei de apresentar para vocês. O indivíduo, ele faz alguma coisa, se aquilo tiver um impacto positivo sobre o número de descendentes que ele próprio deixar, aquele comportamento vai, então, ser selecionado, certo? Mas a teoria de seleção de grupo, ela propõe uma coisa diferente. Ou pelo menos classicamente como foi proposta, tá? Essa teoria, ela foi introduzida em 1964 por um cara chamado Wynne Edwards, que deve ser um dos caras mais citados do planeta, porque ele foi atacado por todos os lados e continua sendo muito atacado, tá? Mas o que é que ele propôs, tá? Nesse livro aqui, Animal Dispersion in Relation to Social Behavior, ele propôs que indivíduos teriam alguns comportamentos sociais que eram para melhorar a situação da espécie ou da população. Então, indivíduos que estariam se prejudicando, digamos, para ajudar outros indivíduos. Então, principalmente, os comportamentos que ele tratou eram comportamentos que eram, digamos, propostos como sendo para manter a população baixa, para que todo mundo se ficasse, né? Porque o que ele estava propondo é que os indivíduos podiam se suicidar, se matar, se eliminar da população, digamos, retirar os próprios genes daquela população, para que outros indivíduos hierarquicamente melhores ou mais robustos pudessem sobreviver e perpetuar a espécie. Ok. Então, digamos o seguinte, nós estamos todos aqui num bote salva-vidas, tá? E não tem muita comida. A gente sabe que tem comida para manter, nós estamos uns 36 aqui, nós temos comida suficiente para uns 8 indivíduos durante uma semana. O que vocês propõem? Como é que nós vamos resolver essa situação? O Edivaldo deve ter um... Quem quer? Tá, falem alto, Edivaldo. Então, o que vocês acham dessa aí? O Edivaldo está sugerindo, a gente vai sortear aqui quem seriam os canibalizados e quem vão ser os que vão usar os outros de alimento. Todo mundo achou legal essa ideia, pode ser? Não, mas me parece democrática, não é? Outras ideias, o que mais? Só tem suficiente para uma semana. Se for olha aí, ó. Essa é mais chegada no Wynne Edwards. Os mais fracos a gente elimina. Olha, o Paulo teve uma outra solução. Vamos empurrar alguns na água. Então, bom, o que o Wynne Edwards estava sugerindo? Eu estou, claro, simplificando imensamente o conceito que ele propôs, e tem proponentes da seleção de grupo que iam me dar uns tapas aqui, ouvindo eu falar desse jeito. Mas a proposta dele é basicamente o seguinte: determina-se de alguma forma o próprio consenso existente na população sobre quais são os indivíduos mais robustos, mais fortes, superiores, e os outros, voluntariamente,
reconhecem que eles são os mais fracos, tem isso, né? Fala assim, peraí, eu aqui, eu acho que o Carlos ali está melhor do que eu, estou pequenininha, estou mais velhinha, fraquinha, deixa eu me suicidar, porque assim o Carlos vai sobreviver por mais tempo. E aí todo mundo aqui que está junto comigo sabe que esse é o caminho para a gente salvar a nossa espécie. Olha, ixi, nossa, é muito cabeludo responder isso daí. A seleção de grupo não toca sobre esse assunto, mas no caso, se fossem filhotes que tivessem que ser eliminados, seria considerado também dentro desse conceito. Vamos eliminar o que é dispensável. Só que não é os mais fortes que eliminariam. A proposta dele é que os mais fracos iriam se voluntariar para se sacrificar para o bem do grupo. Hã? Então, ele usou alguns exemplos aqui. Vocês sabem que bichinhos são lemmings? Então, é um roedorzinho, né, que tem lá na região do Ártico, Noruega, etc. Os lemmings tinham um fenômeno que ele usou para exemplificar isso, que é o seguinte: em certas épocas onde tinham problemas, digamos, com a base alimentar dos lemmings, muitos indivíduos eram vistos pulando da costa, assim, dos penhascos, pulando no mar, tá? E ele atribuiu isso justamente a um comportamento altamente altruísta dos indivíduos mais fracos, para que a espécie inteira conseguisse sobreviver com a base alimentar menor que existia. Foi essa a base, então, que ele usou para justificar um conceito que foi chamado, então, de teoria de seleção de grupo. O que está sendo selecionado aqui? É o grupo inteiro. Aquilo que é melhor do grupo está sendo, então, selecionado pela seleção natural, e os mais fracos, etc., então, se voluntariariam para um suicídio em massa, se fosse o caso, para o bem do grupo. Tá? Ou seja, comportamentos altruístas em grupos sobreviveriam. Esses grupos que tivessem esses indivíduos altruístas dessa forma, esses grupos sobreviveriam por mais longo prazo do que grupos que não tivessem essa base altruísta. Bom, esse conceito, de modo geral, foi muito atacado, particularmente por dois biólogos que são muito conhecidos. Eu recomendo a leitura, que está muito boa. Uma deles é o George Williams, em 1966, quase como uma resposta direta a essa proposta do Wayne Edwards. Ele publicou esse livro, que é um livro maravilhoso, Adaptation and Natural Selection, que é uma resposta, assim, contundente sobre essa questão da seleção de grupo, e explica por que a seleção de grupo não funcionaria. Aí a outra resposta veio na forma de um biólogo também, que depois para mim, né, depois do Darwin, é talvez o maior biólogo que eu reconheço, digamos, nos últimos, no último século e meio, que é o William Hamilton. E ele em 64, ele publicou 2 papers nessa revista, Theoretical Biology, que são uma resposta matemática, praticamente, explicando por que a seleção de grupo é muito fraca em comparação com a seleção natural individual. E eu recomendo também, eu não exijo a leitura desses 2 papers, porque se eu exigisse, metade de vocês iria lá e trancava a disciplina. Mas são papers muito bons, tá? E aí, o que é, basicamente, agora vamos ver esse conceito. Oi, fala. Hoje em dia tem muitos proponentes de seleção de grupo, tá? Para alguns tipos de organismos, a seleção de grupo, aparentemente, tem alguns estudos que mostram que funciona em alguns grupos de seres humanos. São grupos, no Canadá, não é o Amish, não. Depois eu busco aqui o exemplo para vocês, onde o altruísmo individual faz com que esses grupos se perpetuem ao longo do tempo por mais tempo do que outros. Mas seleção de grupo não é que não funcione, funciona por um tempo, mas não é robusto o suficiente para explicar as coisas que ocorrem. Para dizer a verdade, tem esse slide que eu vou mostrar aqui, essa imagem explica por que a seleção de grupo, a base genética para a seleção de grupo, não tem como funcionar a longo prazo. O que acontece aqui? Isso aqui foi uma gozação, tem um cara chamado Gary Larson,
que é ele faz sempre esses cartoons biológicos, ele é ótimo. E ele, na época, eu acho, logo depois, ele fez esse cartoon que ficou mundialmente conhecido e famoso e que exemplifica só com uma imagem por que seleção de grupo é mais fraca do que a seleção individual. Porque você tem aqui uma população altruísta, ele usou exatamente os lemmings, que estão todos mergulhando aqui no mar, se suicidando, né? Só que você pode perceber que tem um aqui, que o suicídio dele é questionável, né? Ele é um egoístinha que está camuflado ali no meio dos altruístas todos. Então, nessa população toda que está se suicidando aqui para ajudar o resto do grupo, nós vamos ter esse indivíduo aqui que vai provavelmente sobreviver e que os genes dele não são tão altruístas assim. Então, quem é que são os genes que vão sobreviver para a próxima geração? Esse, né? Todos os genes altruístas aqui vão se afogar. Já os genes aqui, digamos, genes entre aspas, porque não é tão simples assim, mas esses genes, então, para o egoísmo, são os genes que vão sobreviver. Ou seja, nós estamos falando aqui de seleção individual quando chega a esse nível, tá? Não quer dizer que a seleção de grupo, em certas circunstâncias, não funcionasse, mas nós estamos falando de seleção aqui com base genética, tá? Então, nós não estamos falando, por exemplo, de altruísmo com base na reciprocidade, que é uma das coisas que eu vou tratar mais lá para frente. Aí a gente já está falando desse tipo de altruísmo que evolui com uma base de parentesco genético, que é diferente, né? E aí, bom, eu não vou, até aí é outra aula. Vocês vão ter que esperar por essa aula. A única coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, pelo menos nessa aula, é o contraste entre o que é seleção natural e essa proposta alternativa de seleção de grupo, dessa forma, né? Que indivíduos iriam, então, se sacrificar para o bem do grupo, tá? Bom, eu quero usar um pouquinho a teoria de seleção natural para gerar hipóteses sobre alguns comportamentos e a gente discutir um pouquinho como que a gente pode usar, então, hipóteses para trabalhar algumas questões comportamentais. Então, uma delas é o seguinte, uma antropóloga, ela está aposentada hoje em dia na Universidade da Califórnia, a Sarah Hardy, trabalhava com esse langur, ela, na verdade, é antropóloga, o langur hanuman. Então, nessa espécie aqui, o que acontece? Isso aqui hoje em dia é muito conhecido, a gente sabe, na época em que ela fez essa demonstração e descreveu esse comportamento, era uma coisa meio desconhecida. Então, faz mais de, 30 anos. A observação era o seguinte, que machos nessa espécie cometiam infanticídio com uma frequência surpreendente. Então, geralmente era um contexto onde existiam bandos, os bandos eram compostos geralmente por um macho e várias fêmeas, e o contexto que ela observou isso aqui era de que algum macho novo chegava naquele grupo, conseguia ejetar o outro macho, e aí esse segundo macho matava filhotes, tá? Então, a pergunta aqui é essa, a pergunta que ela fez, tá? Qual é o contexto evolutivo desse comportamento? O que vocês acham? O que está acontecendo num fenômeno como esse? Se vocês vissem esse fenômeno, o que vocês poderiam propor como explicação para isso? Paternidade exclusiva dele. Então, ele está matando, o macho que está chegando, está matando os filhotes de um outro macho que ele conseguiu jogar para fora, para ele ser o pai ali, né? Então as duas explicações são bem semelhantes. Ele está apressado. Ele quer garantir a paternidade dele, então, certo? Todo mundo acha que é uma explicação razoável. Então, eu digo para vocês que já sei que são 30 anos de evolução da biologia, ou pelo menos isso, porque lá quando ela propôs isso, ela foi atacada por todos os lados, como sendo uma explicação medonha. Como que a gente pode imaginar que um comportamento tão horroroso como o infanticídio poderia evoluir, né, ter uma base biológica evolutiva? Bom, os tipos de explicação, então, que a gente pode propor, o que vocês acabaram de propor aqui, todo mundo mais ou menos concordou,
Vocês conseguem pensar em explicações alternativas? Mas é evolutivo também, é uma base evolutiva. Vocês têm até dificuldade de pensar fora do contexto evolutivo, tá vendo? Explica. Mas e aí? Para que o macho vai matar os filhotes se eles estão sendo amamentados? Mas qual, assim, você também está pensando em termos evolutivos um pouquinho. Ó a dificuldade, né? Agora, vocês estão onde eu gosto. Vocês estão todos com a cabeça na parte evolutiva, querendo explicar uma coisa mecanística, talvez. Os filhotes têm um cheiro, mesmo aí a gente podia também chegar a um outro ponto, mas já se aproxima mais de uma explicação não evolutiva. Eu quero mostrar para vocês só aqui que nessa época surgiram outras explicações. Então, existe uma explicação próxima qualquer, alguma coisa assim, como o Edivaldo está sugerindo. Os filhotes têm um cheiro peculiar qualquer que o macho, sei lá, teve uma experiência desagradável com esse cheiro de filhote antes, ele rejeita esse cheiro, ele vai lá e mata todos os filhotes. Não tem uma explicação evolutiva por trás disso. Ou então, pois é, pode ser um comportamento que não vai se perpetuar, né? Mas, ou então, por exemplo, ele acabou de brigar com outro macho, né, pancadas e tapas ali, ele ficou com um nível de testosterona muito alto, essa agressividade toda simplesmente extravasou naquele momento, e ele saiu batendo em tudo que ele podia, inclusive os filhotes, ele matou os filhotes. Batem. Mas assim, a explicação que eles queriam chegar era sobre os filhotes, porque era o que era observado, é que eles matavam os filhotes, entendeu? Outra explicação próxima que a gente pode ter é o seguinte: ele está com fome. Aí ele vai lá e mata os filhotes para comer os filhotes, não é? Isso também é uma explicação de mecanismos próximos, tá? Não precisa de uma base evolutiva, a não ser que você considere que realmente fome é uma questão evolutiva, né? Mas, enfim, só para mostrar para vocês que existem outras explicações. Existe também uma explicação não adaptativa para esse comportamento. E por incrível que pareça, nessa época, esse tipo de explicação é o que foi favorecido por outros pesquisadores que criticaram o trabalho da Hardy, na antropologia, na sociologia, etc., que falaram: não, esse comportamento infanticídio é uma patologia, é uma anomalia, esse comportamento é doente. Então, deve ter uma explicação, por exemplo, densidade populacional, então esse comportamento não evoluiu. Quando a gente fala o comportamento não evoluiu, quer dizer, esse comportamento não traz nenhum benefício genético para aquele indivíduo. É um comportamento que não é adaptativo, tá? Então, aqui nós temos uma explicação não adaptativa, é um comportamento anômalo. E nós temos, é claro, a explicação evolutiva, né, que a Hardy sugeriu, que é um comportamento que evoluiu, portanto, traz um sucesso reprodutivo maior para os indivíduos que estão executando esse comportamento. E basicamente as hipóteses que a Hardy sugeriu são essas que vocês mencionaram aqui. O macho está matando aqueles filhotes porque ao longo do seu passado, esse comportamento infanticida foi selecionado que traz benefícios para esse indivíduo. Ele vai poder acasalar com as fêmeas vão voltar ao estro mais rapidamente, portanto vão acasalar com aquele macho, ele vai deixar um número maior de descendentes do que um macho que falasse: desculpa, então eu vou esperar aqui até os seus filhotes crescerem mais um pouco, aí quem sabe, né? Tá? Então, essas hipóteses sugeridas pela Hardy foram bastante rejeitadas na época, mas um problema de você trabalhar com primata, assim, você testar essas hipóteses, é de que um primata tem uma longevidade muito grande, né? Muito extensa. Como é que você testa isso daí? Então, quando a gente tem essas hipóteses como, machos que cometem infanticídio, então, tem um sucesso reprodutivo maior do que machos que não cometem infanticídio? Não, essa não parece plausível? Vamos testar isso? Primeiro, nós teríamos que encontrar machos que não cometem infanticídio, né? Já é uma dificuldade em si só. Outra é o problema da próprio grupo de primatas, que é muito difícil de se trabalhar a longo prazo.
Quantos anos você vai ter que coletar dados para você poder comprovar a sua hipótese, né? Então, como é que a gente faz isso daí, tá? O mais direto seria a gente fazer isso daí. Às vezes não é tão fácil. Então, a gente tem outras metodologias que a gente pode aplicar, além de você ir diretamente para fazer essa comparação, digamos, com essa espécie em particular. Uma delas é o que a gente chama de método comparativo, né? E eu vou dar muitos exemplos ao longo da disciplina. E outro é um método experimental. Então, a gente pode aplicar duas metodologias diferentes aqui para testar essa hipótese. Porque, veja só, é uma hipótese, tudo bem, fenômeno foi observado com primatas. Mas a gente está falando do fenômeno infanticídio por macho. A gente quer testar essa hipótese. Não é, primatas cometem infanticídio ou não cometem. Não, a gente quer saber como que evolui o comportamento de infanticídio, tá? Então, vamos falar primeiro desse método comparativo aqui. Como é que a gente usa o método comparativo, então, para testar uma hipótese como essa, da evolução do infanticídio, um fenômeno, talvez, geral, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente está falando do fenômeno infanticídio como um fenômeno comportamental, a gente tem que identificar as condições que vão promover infanticídio, né? Quais são as condições que tornariam esse comportamento lucrativo no sentido de ser selecionado naturalmente, promover o sucesso reprodutivo dos indivíduos. A gente tem que pensar, como é que vocês imaginam assim, esse macho entrou no grupo lá de primatas e matou esses filhotes. Por que ele consegue fazer isso? Quando a gente tem que identificar essas condições. Como é que isso ficaria lucrativo? O que vocês acham? Se ele reproduzisse logo depois. Então, a primeira coisa é o seguinte, poxa, se o macho mata aquele bando de filhote e não consegue reproduzir, não consegue acasalar com as fêmeas, poxa, já acabou o lucro dele ali, não é? Para ele fazer, então, promover esse comportamento para dar certo, o que mais que precisaria acontecer? O que são as condições gerais? Ele tem que ser um macho forte, grande, né, agressivo. Então, assim, a gente começa a pensar em características. Uma delas, vocês não mencionaram, mas vou mencionar aqui. Se ele sai matando todos os filhotes, uma das coisas muito importantes é que realmente nenhum desses filhotes seja dele, tá? Que ele não se engane, vai que ele passou naquele grupo um pouco antes, escondidinho lá, correu com a fêmea ali atrás daquela árvore, copulou e voou a fêmea. E como é que ele vai se resguardar da possibilidade dele estar matando os próprios filhotes? Então, algum tipo de alguma coisa tem que ter para ele não errar. Outra característica interessante é o seguinte, as fêmeas não querem que nenhum macho mate os filhotes delas, tá? Mas os machos conseguem matar. São espécies que a gente teria que identificar onde os machos conseguem fazer isso. Então, os machos têm que ser maiores e mais fortes que as fêmeas para eles conseguirem efetivar o infanticídio. Então, nós estamos buscando também espécies que tenham essa característica. Outra coisa, você mencionou isso logo de cara, uma terceira característica que seria importante a gente identificar, para a gente testar essa hipótese, seria que a fêmea, se o macho matou aquele filhote, ela podia falar, tchau, hein, bicho, tchau dentro, estou indo embora. Não, são espécies onde a fêmea permanece no domínio daquele macho e também que ela reinicia a atividade sexual com aquele macho, tá? Então, a gente está buscando para testar essa hipótese de como que evoluiu esse comportamento para que seja reprodutivamente benéfico para esse macho, nós teríamos que encontrar espécies que têm todas essas características, tá? Então, onde existem essas condições? Que espécies vocês conseguem imaginar? Tem. Leão, tubarão. Só? Então, leões. Acho que todo mundo lembra logo de leão, porque depois que surgiu esse trabalho, né? O leão virou também o grande, tem até o Rei Leão, né? A história do Rei Leão. A história de Disney do Rei Leão é sobre isso.
é sobre um fenômeno biológico, né? O outro lá que tenta matar, como é o nome dele mesmo? Tá. Tenta matar o filhote do outro. Então, leões, ratos, tá? Sapos, por incrível que pareça, começaram a encontrar algumas espécies, essa aqui em particular, Dendrobates pumili. Vários primatas, inclusive o ser humano. Então, todos esses têm essas características de modo geral. E a gente poderia, então, procurar nessas espécies evidências de infanticídio e ver se isso daí caracteriza algum tipo de sucesso reprodutivo do macho. Então, vamos ver o método experimental, então. Ou seja, esse método comparativo, a gente buscaria espécies, né, semelhantes com algumas características, a gente simplesmente verificaria a existência de infanticídio em condições similares. Então, seria uma maneira de, digamos que, agregar evidências. E o método experimental é um pouco mais direto, e eu acho, às vezes, ele mais interessante. Então, vou mostrar para vocês aqui 2 experimentos que foram usados. Isso são experimentos clássicos, já são mais antigos, tem coisas bem mais sofisticadas hoje em dia, onde eles usam essa característica aqui, que a gente falou, que é o pré-requisito de reconhecimento de filhote como a base do indivíduo macho executar ou não o infanticídio. Então, o primeiro experimento com lemmings. Quem não sabe o que era um lemmings, esse bichinho bonitinho aqui. Então, nesse experimento, o que é que o pesquisador fez? Tá? Ele pegou um grupo de fêmeas, juntou com os machos, aguardou as fêmeas engravidarem, aí separou essas fêmeas dos seus respectivos pares, né, dos machos. Aí ele criou 2 grupos de tratamento de manipulação. No primeiro grupo, ele introduziu o pai biológico, ou seja, o macho que tinha reproduzido ali com a fêmea, ele foi reintroduzido numa gaiola com filhotes, não necessariamente os seus, tá? Mas foi reintroduzido na gaiola com filhotes. E o outro tratamento foi um grupo, um macho estranho que foi introduzido em gaiolas com filhotes, que ele não era o pai daqueles filhotes. Nesse caso aqui, ele podia ser o pai biológico ou não, mas, tá? Então, ele formou esses 2 grupos aqui. Isso aqui foi um dos primeiros experimentos e deixou um monte de questionamentos depois, como vocês vão ver. Mas, enfim, foi um primeiro experimento. Então, nós temos aqui os resultados bastante simplificados, que são os seguintes. Nós temos 2 condições de tratamento dentro desse experimento. Basicamente, machos que copularam com as fêmeas, machos estranhos, né, que não copularam, não conheciam nenhum dos filhotes. E aí, o pesquisador, ele comparou basicamente esses 2 critérios aqui. O número de filhotes que foram produzidos, né, usou o tamanho amostral aqui, mas aí ele comparou o número de filhotes que sobreviveram a esse contato com esses machos que foram reintroduzidos. Então, que aqui, na proposta, qual é a predição, qual é a hipótese que ele está testando? Vamos só esclarecer aqui o negócio. Que hipótese está sendo testada aqui? Os machos estranhos vão cometer infanticídio, e aí a gente pode ter uma predição, né, baseada nessa questão do infanticídio com base no reconhecimento de filhote. Ele não copulou, não reconhece filhote, portanto ele deve matar os filhotes, certo? Bom, então, aqui eles usaram 43 filhotes nesse grupo aqui, nesse tratamento, e desses aqui, 41 desses filhotes sobreviveram a esse contato com o macho, ou seja, 95%, tá? No outro caso, foram 85 filhotes que foram usados e 47 filhotes só sobreviveram ao contato com o macho, ou seja, 55% só dos filhotes sobreviveram. Obviamente, a olho nu, a gente já vê que 55% é diferente, é bem mais baixo do que 95%, né? Como cientistas, pesquisadores, que a gente vai, então, mostrar essa diferença que existe, que é real, que não é uma coisa aleatória. A gente aplica um teste estatístico, no caso aqui, um teste T, né? Com P menor do que 0,05, ou seja, o que esse P quer dizer mesmo, pessoal? O que é o P? Probabilidade, né? Esse P, obviamente, P é bom para probabilidade, né? É probabilidade de quanto?
5%, né? Ou seja, esse P aqui menor do que 0,05, 0,05 é um valor atribuído dentro da ciência para mostrar um valor arbitrário que foi determinado. Você podia falar, não, eu só vou aceitar valores abaixo de 0,01, mas 0,05 é o que é aceito na literatura científica para mostrar que isso é um padrão que não ocorre de forma aleatória na natureza. É um padrão que você não vai encontrar por acaso, tá? Então, ele só vai ocorrer aqui, no caso, menos do que 5% das vezes que você executasse um experimento semelhante, você encontraria tal resultado. Então, biologicamente, isso quer dizer o quê? Essa diferença é real, não é uma coisa ao acaso. Então, com esse método e esse primeiro experimento lá atrás, foi possível falar que machos que não copularam com as fêmeas, que não tiveram nem contato prévio também com os filhotes, bom, eles têm uma tendência real de matar filhotes estranhos. Mas surgiram outras dúvidas depois disso, né? A gente começa a falar, bom, mas o que mais a gente pode querer saber aqui? O que está faltando, por exemplo? Por que esses machos estão fazendo isso? O que eles estão usando como base para qualquer coisa? Tá? Então, isso aí teve um segmento. Então, eu vou mostrar para vocês um segundo experimento com essa mesma questão. Só que agora, os experimentos começam a ser mais específicos, querendo buscar algumas coisas que ficaram duvidosas. Nesse caso aqui é um grupo de ratos, tá? Um grupo de machos. Um tratamento, os machos foram permitidos copular com fêmeas antes do experimento. No segundo tratamento, os machos não copularam com nenhuma fêmea antes do experimento. Dois grupos de tratamento. Depois, eles esperaram 3 semanas, um experimento super bonitinho, super assim, simples, né? Como eu falo, não é rocket science. Baratinho fazer isso aqui. Então, os pesquisadores esperaram exatamente 3 semanas. Por que 3 semanas, no caso aqui? É o tempo de gestação dessa espécie que foi usada, das fêmeas. Aí, eles colocaram cada macho numa gaiola, com 2 filhotinhos recém-nascidos, e aqui eles tiveram cuidado desses filhotes não serem os filhotes daquele macho, no caso daqueles machos que teriam copulado, tá? Então, eles retiraram da equação aqui a possibilidade de um reconhecimento específico paternal, sei lá, pelos odores ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, o que eles demonstraram aqui, tá? Então, nós temos aqui, eles observaram 3 tipos de variáveis, de comportamentos que eles anotaram. Indivíduos que simplesmente cometiam infanticídio, tinham um comportamento parental, que era lamber o filhote, carregar de um lado para o outro, ou simplesmente ignorar os filhotes. 3 comportamentos. E aí eles tinham 2 tratamentos experimentais. Que não copularam, que copularam, eles usaram o teste de T para verificar a diferença entre esses 2 grupos. Então, eles verificaram o seguinte: dos machos que não tiveram oportunidade de copular com as fêmeas, 82% deles cometeu infanticídio. São infelizes, né? Cometeram infanticídio. E 15% dos que copularam cometeram infanticídio, tá? Então, essa diferença aqui é significativa. Ou seja, não é aleatória essa diferença aqui. Comportamento parental, só 12% dos machos que não copularam tiveram comportamentos parentais, comparados com 76% dos indivíduos que copularam. E essa diferença também é significativa. E, finalmente, essa diferença aqui não foi significativa, ou seja, não ocorreu diferença, tá? 6% em comparação com 9%. Então, o que a gente pode concluir com esse experimento agora, adicional que foi feito? Pode ir. Isso é uma hipótese. Agora tem que reconhecer que isso é uma hipótese, ou seja, quando você explica o experimento, o resultado, você pode usar uma explicação assim e elevar isso ao nível de uma hipótese que também seria testada. O que você pode dizer concretamente desse experimento, antes de atribuir uma razão, digamos, é simplesmente que machos que não copularam
com um prazo de 3 semanas, eu acho assim, que a consequência natural desse experimento aqui seria agora estender esse prazo de 3 semanas. Para ver o quê? O que nós podíamos ver se em vez de 3 semanas a gente fizer 5 semanas? Qual é a pergunta que nós vamos responder agora? Tá? 3 semanas seria um indicador biológico, ou seja, o macho aqui, a hipótese que está sendo realmente testada, quando ele colocou um prazo de 3 semanas, que é exatamente o prazo de gestação desse ratinho, pressupõe-se então que o macho tem, entre aspas, uma memória. Ele tem a memória de que ele copulou e, portanto, a dúvida sobre a paternidade existe. E, portanto, a regra de comportamento biológico imediato aqui é: se eu copulei até 3 semanas atrás, eu não mato filhote. Mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, essa regrinha ele colocou aqui para testar isso. Se a gente quisesse elevar isso a um nível ainda mais sofisticado, a gente testaria especificamente esse quesito. No próximo experimento, a gente já então poderia introduzir 2 grupos. Um de 3 semanas e agora um grupo que copulou também, mas que a gente vai estender esse prazo para 4 semanas. E aí ver o que acontece. Entendeu? E aí a gente vai chegar mais perto de determinar qual é a regra comportamental que é usada para, digamos que, liberar um comportamento como um infanticídio. Ok? Então, pessoal, como prometido, eu não dou aulas muito longas. Nessa aula aqui, só fazendo um apanhado geral, tá? Nós fizemos uma categorização aqui sobre as perguntas, né, que são explicações proximais, e começam com como, e explicações evolutivas que começam com porquê, e ainda tratamos rapidamente só para exemplificar também que existem explicações não adaptativas. Falei também sobre seleção natural e seleção de grupo, e a questão de testes de hipóteses, que a possibilidade é uma avaliação direta, observações diretas do fenômeno, quando possível, mas que também existem métodos comparativos usando espécies que têm os mesmos atributos de história natural para se testar hipóteses comportamentais, e também métodos experimentais que às vezes produzem resultados mais rápidos e mais concretos. Com relação a tudo, então, perguntas. Alguma atualização do comportamento de Lenin, depois que eu compreendi o que é? Sim, o que eles determinaram é que, na verdade, realmente o que acontece é que a base alimentar, quando ela é muito reduzida, os indivíduos tentam dispersar. Eles querem se mandar dali, entendeu? Ainda bem que você perguntou, porque eu nem expliquei. Mas, realmente, quando o negócio fica feio ali, os indivíduos tentam dispersar. E muitos deles vivem em locais muito isolados, tem mar, e eles se jogam mesmo, sim, entendeu? Agora, realmente a explicação de espontaneamente cometer suicídio não foi popularizada, né? Então, outras perguntas, pessoal? Ele é mais direto no sentido que ele às vezes é muito mais rápido, você também controla as variáveis, né? Então, assim, eu gosto do método experimental nesse sentido, porque você consegue fechar as portas para muitas variações que existem, por exemplo, ambientais, que poderiam levar a certas circunstâncias. É claro que na hora que você tira do ambiente natural e bota no laboratório, você também introduz variáveis do laboratório que podem afetar. Mas, assim, você está jogando com as duas coisas, né? Tá? Mas eu acho legal, porque às vezes dá assim, uns resultados muito claros, né? Oi. As questões? São as 4 categorias ali, só que são mais separadinhas. O como e porquê, a sua maneira que você trata, ou os mecanismos proximais. Você não trata, por exemplo, o Tinbergen tem mais aquela questão também não taxonômica, né, que ele traz outros atributos a essa questão. Então, eu estou simplificando um pouquinho nesse sentido, mas sim, eu devia falar sobre isso em algum momento aqui também, porque acho que é tão base da questão de comportamento, como você estuda comportamento, que é legal.
Sim, ao longo do tempo fizeram vários outros experimentos que foram puxando esses negocinhos. E o que eles mostraram é que essa variação, por exemplo, com relação à gestação, é muito precisa. E varia de espécie a espécie, o que acaba sendo mais uma coisa certeira para mostrar que o negócio que leva ao infanticídio nessas espécies é uma certeza ou não de paternidade. E isso está ligado à memória de cópula. Né? Então, assim, é bem... Mas tem várias coisas na literatura já sobre isso. Tá? E, pessoal, então, não tendo outras perguntas, eu sempre termino com alguma pérola de sabedoria aqui, para transmitir para vocês. Vocês estão bem-vindos em mandar quaisquer pérolas que vocês tenham interessantes, que eu posso colocar também em futuras aulas. Tá? Lembrem só o seguinte, na próxima semana, vocês já tem que ter os grupinhos acertados para a gente ver direitinho. Ok? Perguntas a mais? Ou todo mundo ok? Ok, pessoal, é isso aí.